Quando você se refere a um amigo seu que é homossexual, uma amiga sua que é homossexual ou transexual, você fala, fulano, aquele meu amigo gay? Pois é, a maioria de nós ainda faz isso e eu, algum tempo atrás, fiz uma autocrítica sobre isso. Quando a gente se refere a uma pessoa dessa forma, é mais ou menos como se a gente estivesse descrevendo um objeto. Uma bolsa Prada, coleção 1992, né? Para identificar quem é aquela pessoa. A gente não faz isso com amigos que são heterossexuais. Você já parou para pensar nisso? Pessoal, antes da gente continuar o nosso assunto de hoje, quero pedir para você se inscrever no canal, apertar aí o sininho para receber as notificações, compartilhar. Tô contando com a ajuda de vocês para aumentar esse bonde aqui de gente bonita, elegante e sincera, que se reúne para conversar, para bater papo, para refletir, para trocar informação. Mas vamos embora para o papo de hoje. Eu tô trazendo essa provocação porque isso mostra como a gente ainda precisa evoluir. E quando eu falo a gente, pessoas que, na teoria, não têm preconceitos, que entendem muito bem as questões de orientação sexual, que têm amigos, que têm parentes, que têm colegas de trabalho com orientações sexuais diferentes, mas que ainda, no jeito da gente se comportar, no jeito da gente se referir a essas pessoas, a gente mostra que ainda tem algumas chavinhas que a gente precisa virar. Neste 17 de maio, nós tivemos o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. É simplesmente um dia para celebrar, para levantar bandeira, não tem exatamente um significado? Não, ele tem um significado. E é um significado que mostra como a gente ainda está engatinhando, como essa luta contra o preconceito, ela é ainda algo que precisa de fato ser encampado por todos. E todos que eu falo, todos da sociedade. A gente precisa fazer isso pelos nossos amigos, a gente precisa fazer isso pela sociedade como um todo, a gente precisa fazer isso pela democracia. Mas o que aconteceu no dia 17 de maio para que esse dia fosse instituído como um dia de luta? No dia 31 de maio de 1990, há 31 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou o homossexualismo, o ismo, que se refere a uma doença na medicina, tirou isso da lista de enfermidades da organização. Até então, olha que loucura, gente, a gente está falando de 31 anos. Até então, a homossexualidade era considerada um transtorno no mesmo patamar que fica transtornos como a pedofilia. É uma loucura isso, não é? E em 1973, é um marco importante, a Associação Americana de Psiquiatria já tinha tirado a homossexualidade da sua lista de distúrbios. Em 1985, isso aconteceu aqui no Brasil. Foi uma decisão do Conselho Federal de Medicina, que estava sendo muito pressionado por grupos organizados para que isso acontecesse. Muitos artistas acabaram abraçando essa causa. Em 85, isso já tinha mudado no Brasil. É muito interessante pensar como o Brasil já teve um posicionamento de vanguarda em relação a muitas coisas, tanto que isso só aconteceu na Organização Mundial da Saúde, né, mundialmente, 5 anos depois. O Brasil fez isso em 1985. E hoje a gente vê quantos retrocessos aí a gente tem contabilizado por conta de um governo que não tem o mesmo entendimento, não tem o mesmo tipo de empatia. Outra mudança que aconteceu importante é que os transgêneros também deixaram de ser tratados como uma patologia, mas isso aconteceu em 2019. Olha como esses avanços são recentes e por que é tão importante que a gente, de fato, abrace essas bandeiras, mesmo que não seja o seu caso, mesmo que não seja o caso de ninguém da sua família. Mas, de novo, vou repetir, é uma luta da sociedade inteira, porque é uma luta para que a sociedade seja mais justa, seja mais acolhedora e seja mais democrática. Agora, nessa decisão da OMS, a organização deixou uma brecha ali, dizendo que quem não se sentisse confortável com a sua orientação sexual, essa pessoa podia procurar um tratamento. E é nessa brecha que a gente viu muitos grupos religiosos, muitos grupos políticos se aproveitarem para tentar fazer colar uma coisa que todo mundo conhece, que se chama cura gay, que não faz o menor sentido. Isso tudo porque, nesse caso de uma pessoa que não se sentisse confortável
né, com a sua realidade, a OMS catalogava essa orientação sexual como orientação sexual egodistônica. É uma palavra que ficou ali meio escondida, mas era justamente pegando essa brecha que esses grupos se organizaram e a gente viu a luta que vem sendo travada para que essa questão da cura gay seja engavetado e que isso não aconteça mais. Em 1999, o Conselho Federal de Medicina já tinha emitido um parecer dizendo que não havia como tratar algo que não era uma doença. O entendimento era de que se a homossexualidade e a transexualidade não eram doenças, elas não poderiam ser tratadas. Mas a gente viu essas discussões pararem no Congresso Nacional, os grupos muito organizados para que isso realmente fosse adiante. Muitos grupos se organizaram, tentaram aprovar no Congresso terapias de cura gay, todos esses projetos foram derrubados. A gente viu esse tipo de terapia alardeada muito nas redes sociais, muitos grupos defendendo isso, gente dando testemunhos de que teria sido curado, até que o STF, por meio de uma liminar, disse que essas terapias não poderiam ser feitas, derrubou algumas liminares de grupos que pleiteavam que isso fosse acolhido, que isso acabasse virando algo garantido por lei. É para vocês verem como é um assunto atual. Essa orientação sexual egodistônica, que é a pessoa que é homossexual, mas não se sente, ou transexual, mas não se sente à vontade com aquilo e quer se tratar, só perdeu esse caráter de transtorno em 2019. Foi uma atualização no catálogo de doenças da OMS, mas isso só vai passar a valer a partir de 2022. Para a gente ter uma ideia de como tudo é muito recente, de como essas conquistas são recentes, essas mudanças na nossa sociedade são recentes, o reconhecimento da união homoafetiva só aconteceu em 2011, quando o STF entrou na jogada. São só 10 anos. São só 10 anos que as pessoas, os homossexuais, podem se casar. Outra conquista bastante recente, 2020, agora, há um ano, o STF declarou inconstitucional as normas que proibiam que gays doassem sangue. A gente sabe que a questão da homossexualidade foi sempre envolta em muito preconceito. São conquistas muito recentes e mostram por que é importante de ter um dia de luta como esse. Então eu quero adaptar uma frase que é muito usada nos movimentos antirracistas para dizer o seguinte: não basta não ser homofóbico, a gente precisa abraçar essas causas, porque a gente precisa proteger nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares, a gente precisa garantir que a sociedade seja mais justa e igualitária, porque é só assim, de verdade, que a gente tem certeza que a gente vive numa democracia. Vamos embora para o nosso café? Pessoal, olha só, hoje, como é uma ocasião especial, é o primeiro café aqui no meu canal. Eu trouxe uma xícara novinha para minha coleção. Eu não sei se vocês vão ver que ela tem uns detalhes muito bonitinhos. Isso daqui é da casa da minha mãe. Foi presente de casamento quando ela casou há 50 anos. Olha, é uma porcelana japonesa. Olha o prato. Olha que coisa mais delicada. E eu fui visitar meus pais esse final de semana. Eles tomaram as 2 doses da vacina, já tomaram também H1N1, e eu fui vê-los pela primeira vez. A minha mãe eu não encontrava desde fevereiro de 2020, e o meu pai eu não via desde maio de 2019. Meu pai não gosta de viajar muito, então eu tinha visto ele no aniversário dele, de maio de 2019, e tinha comprado passagem para vê-lo o ano passado, em 2020. E aí veio a pandemia. A gente, enfim, cancelamos todas as viagens e tal. Mas, enfim, tô aqui com o meu cafezinho, nessa porcelana japonesa, que é essa coisa mais delicada, dá até medo. E olha, eu quero agradecer todos que já se inscreveram. O canal tá super no começo, mas teve muita mensagem legal, bacana. Muita gente celebrando o fato de eu estar de volta com essa coluna. Muita gente, enfim, dando os parabéns e tal. E eu que quero agradecer e quero celebrar com vocês. Mas vamos lá que eu separei alguns comentários. O André Luiz da Silva Farias fala o seguinte: eu estava com saudades de ouvir esse de tédio a gente não morre. Acabei de me inscrever. André,
Super obrigada. Obrigada mesmo. Espalhem a notícia, o canal tá começando. Vamos aumentar esse bonde aqui. Vamos aumentar esse bonde de gente bacana. O Roberto Medeiros fala, que legal, já estava com saudade da sua coluna no My News. Por favor, não deixe de conversar sobre política também. Esse papo com você faz um bem danado, traz reflexão, resiliência e acalma a quem não aguenta tanta burrice e truculência. Tô aqui já, sucesso. Obrigada, Roberto, obrigada mesmo. E não, vou falar bastante de política. Viver hoje, né, é um ato de resistência, é um ato político. Hoje tem participação especial do Zig, que tá ali chorando. Será que dá pra ver ele? Não, não dá. Ah, tá aqui ele, ó. Oi, o que foi? Hein? Que foi, meu amor? Vamos lá, a Bisli fala, aê, bem-vinda de volta. E aí ela já comenta, já quero entrar no assunto da coluna da semana passada, falei sobre esse depoimento que vai acontecer na quarta-feira do ex-ministro Pazuello, e ela diz, eu acho que o Pazuzu vai chegar e falar, mesmo podendo se calar. Tá, eu torço pra isso. É verdade, eu também torço que ele fale. Eu acho que ele já tá tão encrencado que vai ser melhor pra ele se ele dividir as responsabilidades. Ele não falou aquela frase dele dizendo que tem quem manda e tem quem obedeça? Então, o Jefferson Alves diz uma coisa que eu tenho lido, tenho ouvido, inclusive de pessoas próximas. Votei no Bolsonaro e me arrependo muito. Voto até no Lula para tirar ele. Muito incompetente, péssimo gestor Bolsonaro. Quem votou nele, eu entendo, pois também votei. Agora, quem hoje em 2021 apoia ele, não tenho nem o que dizer, nem explicação para isso. É uma coisa difícil de entender, né? Eu acho que lá atrás, apesar de estar, para mim, pelo menos, estava muito claro quem ele era, tanto que, assim, tudo que eu escrevi e falei na época era contra a eleição dele, mas vamos lá, democracia, as pessoas acreditam, as pessoas querem acreditar, queriam uma alternativa na época que não fosse o PT, tinham várias alternativas, isso que eu acho mais curioso, né? Mas acabaram indo nessa alternativa radical, antidemocrática, autoritária, e a gente está vendo o que aconteceu. E, acima de tudo, incompetente, né? Muito incompetente, além de tudo. Não dá para entender quem continua apoiando esse governo. E no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá, assiste o vídeo, compartilha, dá like. Eu faço uma linha do tempo dessa questão da negociação, quando o mundo começou a vacinar, e o Walter Atílio fala, primeira vacina em 8 de dezembro. Você é serviçal de quem? O Walter, eu sou serviçal da informação, e a informação que o mundo todo tem é que a primeira pessoa vacinada foi uma britânica, uma senhora de 90 anos, no dia 8 de dezembro, no Reino Unido. Essa é uma informação, inclusive, muito fácil de checar, se você ficou tão em dúvida, achando que eu estava trazendo alguma informação errada. Joga no Google, você vai ver. Mas o fato é que isso aconteceu e a gente demorou ainda, pelo menos, mais de um mês para começar a vacinar aqui no Brasil, sendo que o ex-presidente da Pfizer deixou muito claro que o Brasil era para ter sido vitrine da vacinação da Pfizer. Ou seja, a gente estava ali como prioridade desse laboratório para receber milhões de doses que poderiam colocar hoje a gente num outro patamar de vacinação e, infelizmente, isso não aconteceu. Eu vou ficar aqui terminando meu cafezinho. Um beijo, uma boa semana para nós e até quinta. Tchau.